Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos chegando no nosso 10º módulo, hein? Módulo 10, M10. Então, já passamos aí da metade do curso e espero que vocês estejam aí compreendendo a nossa sequência de aulas para que vocês possam compreender melhor essa disciplina tão rica e linda e cheia de debates que é o processo condicional. E a gente vai agora estudar, nas últimas aulas agora, todos os M 11, 12 e na sequência, eles vão estar vinculados a uma matéria só, embora dividida em duas grandes partes, que é, né, a ideia do controle de constitucionalidade das leis, a Judicial Review of Legislation, a famosa Judicial Review. E a gente tem no M10 uma missão que é muito interessante para nós do direito, que é descobrir como que ela foi originada, né? Então, se eu só tenho, vamos lá, se eu só tenho o nome propriamente, né? Se eu só tenho o nome para poder me basear, que é o controle de constitucionalidade das leis, então a primeira coisa que eu tenho que colocar na cabeça é que para fazer controle de constitucionalidade, eu tenho que ter uma Constituição. E parece óbvio, mas não é. Parece óbvio, mas não é. Porque a doutrina se debate, e muito sobre isso. E eu até vou mostrar umas cenas aqui, coisa que eu geralmente não faço, né? Mas já que eu tô aqui no share screen, vamos botar aqui, né? Aqui, ó. Ó, tô botando aqui a ideia, a página do Moodle sobre o filósofo grego Sófocles e a Antígona. E a Antígona, que vai trabalhar com a ideia de controle, que alguns dizem nos seus livros, né? Mas o controle aqui é das leis divinas, de uma ideia mais ligada a uma justiça divina do que uma constituição. Porque na época que Sófocles escreveu, não tinha constituição. Então, eu não posso servir de base a obra dele para dizer que a origem do controle é aqui, porque não tinha constituição. E de igual forma, a doutrina vai fazer referência a esse outro caso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui. Aqui, ó. Não sei se você deve estar vendo, né? Que é o Bohan's Case, na Inglaterra. Da mesma forma como o Sófocles não tinha Constituição, na Inglaterra, né, na época do caso Bohan, que era um caso envolvendo a prática de medicina, que é bem interessante, mas não serve para nós, por quê? Porque também não tinha a Constituição formal para que se pudesse basear uma teoria própria do controle de constitucionalidade das leis. Então, o que a gente sabe, né? A primeira Constituição, deixa eu agora voltar para a tela, a primeira Constituição escrita do mundo é a americana. A primeira Constituição, né, formalmente existente é a estadunidense, né, do final dos 1700. Se eu não estou enganado, é 1787. Mas, se eu não estou enganado, finalzinho do século 18, 1797. Vamos ver aqui, só confirmar. Constituição Americana, 1787. A gente tem, então, essa Constituição que eu posso, aí sim, começar a pensar em controle de constitucionalidade de leis. Por quê? Porque eu tenho legislação abaixo da Constituição e tenho a Constituição. Então, eu tenho um ponto de referência para saber se eu posso revisar ou não a legislação infraconstitucional frente à Constituição. Tá? Então, essa é a ideia. Por isso, a origem nos traz a ideia desse caso aqui. Vou botar de
de novo aqui a tela para vocês verem. Aqui. Aqui. Tá. O caso Marbury versus Madison, julgado em 1803 na Suprema Corte. Ali, ó. Marbury versus Madison. E eu consigo, a partir desse caso, que é um caso envolvendo a sucessão presidencial nos Estados Unidos, né, de um governo para outro e da nomeação de juízes de um governo para outro e a não outorga da titulação desses juízes para o governo que chegou, para o governo que, né, havia nomeado, eu tenho aí então um choque que vai até a Suprema Corte para dizer se Marbury tinha ou não o direito de, no governo sucessor, ser nomeado juiz. E como aqui eu tenho uma ideia de realizar uma visão constitucionalizada do acesso de Marbury à Suprema Corte, aqui se faz, então, a revisão judicial, a Judicial Review, né, da legislação, para dizer que era impossível Marbury, então, acessar a corte da forma como ele havia acessado. E aí, com esse resultado, a Suprema Corte dos Estados Unidos faz, então, a primeira revisão judicial. Claro que o caso é muito mais rico, tem livros e livros sobre o caso, vocês têm o modal ali para poderem se guiar. Mas, enfim, qualquer coisa também eu posso indicar depois, né, via Moodle, livros sobre o caso e artigos sobre o caso, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Mas a ideia é essa, né? Marbury não pôde acessar, sendo, então, se fazendo a revisão judicial da lei que lhe dava a chancela de estar na Suprema Corte. E com isso, né, a Suprema Corte começa a revisão judicial da legislação em 1803 a partir desse caso que se tornou, né, aquilo que se chama superprecedente, um dos casos mais conhecidos da história da jurisdição constitucional mundial. E os Estados Unidos faz isso da forma difusa, né? Qualquer juiz pode fazer o controle de constitucionalidade, e isso se chama da forma difusa, e quando chega até a Suprema Corte, pela via do precedente, faz com que se expanda a eficácia daquela decisão para todos os Estados Unidos, certo? Então a gente tem essa modalidade no Brasil. O Brasil parte de uma modalidade difusa de controle de constitucionalidade, porque qualquer juiz nosso pode fazer o controle judicial, né, inter partes para o processo dessa constitucionalidade das leis. Um juiz não deve aplicar uma lei que é inconstitucional, só que ele não pode declarar para todo mundo. Ele vai declarar intra partes ou inter partes, né, para as partes do processo. Se chegar ao Supremo, pela via do recurso extraordinário com repercussão geral, se expande, então, né, pelas técnicas decisórias do STF e do recurso. Bom, se isso é verdade, vocês devem gravar. O Brasil tem o controle difuso de constitucionalidade, assim como tem os Estados Unidos. Mas o Brasil vai além. O Brasil consegue ainda copiar o modelo austríaco, ou modelo europeu, de controle de constitucionalidade, e ter também aqui o controle concentrado, ou seja, né, concentra num órgão algumas ações. Essa vai ser a nossa última matéria, tá? Concentra num órgão algumas ações para que elas possam, né, serem julgadas por esse órgão com eficácia para todos. E daí a gente chega no controle concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e outras ações que vocês vão ver. Até já trabalharam naquele trabalhinho que a gente fez com algumas delas. E o Brasil também tem esse. Então nós temos aquilo que se chama um modelo híbrido de controle de constitucionalidade das leis. A gente tem tanto o difuso, o estadunidense, quanto o concentrado, que é o europeu. Ah, então esse é o nosso quadro, né, de controle de constitucionalidade das leis. A gente teve, com a Constituição de 88, uma força muito grande, né, na ideia do controle, tanto é que depois da Constituição foram promulgadas duas leis para dar conta disso. A Lei 9882/99 e a 9868/99 são as leis que vão dar conta do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade das leis, que já existia, mas elas foram, né, ao longo da sua história, aumentadas
pela via das legislações infraconstitucionais, certo? Então, esse é rapidamente assim um, uma radiografia do Brasil com as suas duas formas de controle, com o seu hibridismo, né, do controle judicial. E aí sim, acho que no M11 a gente estuda um pouquinho mais do difuso, volta aqui no caso Marbury, se for o caso, né? E alguns casos particulares julgados no Brasil, e aí depois a gente adentra na última matéria, que é a matéria do controle concentrado ou abstrato de funcionalidade, tá bom? Tchau, tchau, até mais.